Livro Profecias do Fim do Mundo. Esse livro aqui contém profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Algumas delas já aconteceram agora, aí no nosso tempo, outras estão acontecendo e outras estão para acontecer. Então vamos ver aqui, continuar. Os Sinais do Fim, Marie Julie, que viveu de 1850 a 1941, está lá na sua página hoje. Vamos começar na página 174, se você quiser acompanhar. Preste bem atenção. Está falando dos sinais do fim do mundo. O trovão e os terremotos aumentarão. Haverá um grande terremoto, mas desta vez durará 43 dias. Sacudirá muitos prédios de Paris até o chão. Mega tsunamis acontecerão. Este é provavelmente o último dos grandes avisos que acontecerão entre os 2 e os 3 dias de escuridão, que ocorrerão com 37 dias de diferença um do outro. No final, Paris será destruída pelo fogo. Católicos e famílias cristãs, fiquem longe dessa cidade de Sodoma, que será destruída pela justiça de Deus. O fogo do céu cairá sobre essa Sodoma e misturar-se-á com o fogo do inferno, até a água sumirá a natureza ardente do fogo. A Assembleia Nacional será destruída e a cidade parecerá um enorme poço de areia ou pedreira. Esse sinal de destruição durará até o fim dos tempos. Apenas 88 pessoas serão salvas durante a destruição de Paris. Reze um miserere por Paris, por Lyon e Toulouse. Sem caixões para o povo, os massacres serão grandes. Uma pessoa terá que viajar léguas antes de ver outra alma. Então, vamos aqui pedaço por pedaço. O trovão e os terremotos aumentarão, haverá um grande terremoto, mas dessa vez vai durar 43 dias, sacudindo muitos prédios de Paris até o chão. 43 dias ininterruptos de terremotos, e os prédios todos desabando, as construções desabando, reduzindo a cidade a absolutamente nada. Escombros, cheio de mortes, tá certo? Mega tsunamis acontecerão. Meus irmãos, um tsunami já é uma coisa terrível. Um tsunami é enorme. Vocês viram aí recente, alguns anos atrás, aí, quando aconteceu no Japão, aquelas ondas gigantescas. Aqui não é só um tsunami, mega tsunamis acontecerão. São megas tsunamis, enormes, muito maior que um tsunami. Isso daí aconteceu ali na Europa, onde isso daqui acabou com tudo. Acabou, lavou tudo, destruiu tudo e já era. A força da água é uma coisa impressionante. Ela simplesmente arrasta prédio, carro, pessoas, arrasta tudo. No fim, vira um monte de escombro. Então, este é provavelmente o último dos grandes avisos. Agora, presta atenção nisso. Este é provavelmente o último dos grandes avisos que acontecerão entre os 2 e os 3 dias de escuridão. Então, olha só, surgiu aqui uma figura nova que nós temos que estar atentos. Porque a gente tem para nós os 3 dias de escuridão, que são os dias da ira do Senhor, onde vai cair a ira de Deus sobre a terra, e simplesmente acabou para os ímpios e os iníquos. Mas o que ela está nos alertando aqui é que antes dos 3 dias de escuridão nós teremos 2, então não se ilude, não se engane. 2 dias de escuridão, você sai de casa no 3º dia e fala, ufa, acabou, olha, foi resumido para 2, né? Ah, legal, né? Não é legal, não. Tá para acontecer o pior, que são os 3 dias, não aconteceu ainda. Vai dar uma diferença de 37 dias um do outro. Então, quando acontecerem os 2 dias de escuridão, você fala, bom, mais 1 mês e 6 dias e acabou. Avise as pessoas, gente, está chegando aí o final agora, se não se converteu ainda, é a última vez que estou avisando, que depois vocês não vão estar mais aqui se não se converter, entendeu? Está entendendo? Então são duas catástrofes, bom, aqui são várias, né? Mas nós teremos 2 dias de escuridão e 3 dias de escuridão, com diferença de 37 dias um do outro. Agora, os 3 dias é o que a gente sabe, cai a ira de Deus, a ira do Senhor do céu, aí vem então chuva de fogo, acaba com tudo. Tá certo? Mas antes tem os 2 dias, não vamos esquecer disso, não vamos nos enganar. No final, Paris será destruída pelo fogo. Católicos e famílias cristãs, fiquem longe dessa cidade de Sodoma, que será destruída pela justiça de Deus. Por que será que ela está falando isso, não é mesmo?
Você vê o tamanho do pecado da cidade. Que se está instaurando lá em todo lugar, né? Mas lá ainda vai ser tão pior que vai ser destruída totalmente, arrasada, como se fosse a cidade de Sodoma. Como foi com Sodoma? Não sobrou nada. Sodoma e Gomorra não sobrou nada. Você está entendendo? Isso não é lugar para a gente estar. Católicos e famílias cristãs fiquem longe. Não é um lugar para nós estarmos. Fogo do céu cairá sobre essa Sodoma e se misturará com o fogo do inferno. Até a água assumirá a natureza ardente do fogo. Então, até onde você vê água vai estar pegando fogo também. Tem inferno sobre a terra, fogo sobre tudo. A Assembleia Nacional será destruída e a cidade parecerá um enorme poço de areia ou pedreira, ou seja, tudo arrasado. Esse sinal de destruição durará até o fim dos tempos, portanto não vai ter reconstrução de Paris mais, acabou. Mas, gente, o Senhor já deu tanta chance para a França, Nossa Senhora também. Quanta chance, quantas vezes eu já li o Senhor falando que Ele gosta muito da França. Nossa Senhora também. E não adianta nada, grandes santos franceses nós temos e não adianta, porque as pessoas querem ouvir a iniquidade, querem ouvir o paganismo, é isso? Bom, apenas 88 pessoas serão salvas durante a destruição de Paris. 88. Quantos milhões será que moram lá hoje? Reze o miserere por Paris, por Lyon e por Toulouse. Então já não é só mais Paris, Lyon e Toulouse também vão ser arrasados. Tá? 100 caixões para o povo, os massacres serão grandes, ou seja, vão morrer e vão ficar a céu aberto, não vai nem ter como enterrar. Os massacres serão grandes. Você lembra que eu estou falando para vocês, no meio de tudo isso aqui, lembra que eu estou falando dos exércitos que entraram pela porta da frente, que vieram primeiro como famílias católicas refugiadas, e depois vai saber se esse pessoal continua lá ou para onde foram, e no fim das contas está cheio de muçulmano lá, tanto é que o que mais acontece hoje na Europa é abrir mesquita. O que mais acontece? Já compraram até a igreja que virou mesquita, a igreja bergoliana aí, que era nossa antigamente, o bispo vendeu e virou mesquita. E nos Estados Unidos vendeu também, um outro bispo vendeu lá, diz que não sabia, né, mas virou templo satânico. Então, conclusão, existem profecias do massacre que será feito pelos muçulmanos aí contra os europeus, né? E eles aí, todos os jovens, gente aí com saúde e idade aí de luta, idade aí militar, que não tomaram, eu sabia. Então, e contra os outros. Entendeu? Isso está acontecendo. Foi questionado na época. As autoridades disseram que não precisava porque eles não pegavam. Eu acompanhava o Jornal Internacional todo dia na época aí. Os massacres serão grandes, uma pessoa terá que viajar léguas antes de ver outra alma. Só no deserto que vai ser. Não vai ter ninguém, léguas, não, distâncias enormes antes de ver uma outra pessoa. Tamanho vai ser a desgraça, tamanho vai ser aí a destruição. Meus irmãos e minhas irmãs, as profecias já estão acontecendo. Meus irmãos e minhas irmãs, também no Brasil as profecias estão acontecendo. Não havia sido anunciado a vocês que a Terceira Guerra Mundial já tinha começado? Eu não disse para vocês que a Terceira Guerra Mundial era diferente, depois J.P. Morgan disse que era isso mesmo? Aquela agência financeira aí que opera na América Latina confirmou em outubro de 2024 que é isso mesmo. A Terceira Guerra Mundial é países contra países num certo pedaço, mas em outros lugares são guerras civis, são guerras internas. E esse ano de 2025 nós não começamos o ano com o maior número de guerras localizadas da história, 136 guerras registradas no dia 1º de janeiro. Começamos o ano civil, né? Então vocês viram o que está acontecendo, né? Vocês viram que aqui no Brasil também vai ter guerra civil. Qual é, então, a profecia de Nossa Senhora para o nosso Brasil? Guerra civil. Em 1936, ela apareceu em Pernambuco para 2 meninas, e eu falo isso com muita simplicidade, sem criticar, por favor, escutem como eu estou falando, não como os ouvidinhos escutam errado. Elas eram ignorantes, elas não sabiam ler e escrever naquela época, não tinha escola como tem fácil hoje para todo lugar, com um van escolar que vai buscar na porta aqui na roça, não tinha.
Então, ignorantes, elas não sabiam ler nem escrever. E Nossa Senhora apareceu para elas e fez diversas revelações. Aí um padre daqui de Minas Gerais pediu para um amigo dele alemão para ir lá em Pernambuco conferir essa história. Foi o padre Júlio Maria Lombardi, já é falecido já. Ele é fundador de uma congregação de padres aqui, que eu não sei se a pessoa vai lembrar o nome, mas uma congregação de padres aqui de Minas Gerais. Daqui da diocese aqui que a gente reside. Antiga diocese. E aí então, esse padre alemão foi lá, falou com as crianças e viu que realmente elas eram pessoas muito simples. Não tinha estudo, não tinha nada. E ele então, lindamente, para testar a aparição, começou a falar com Nossa Senhora, que ele não via, mas as crianças viam. Ele começou a falar com ela em latim. E ela respondeu em português e ela sorria. Assim, bom, estava testando ela tá... Levou na esportiva, né? Levou no bom humor, né? E depois, como ele começou a ver que ela estava respondendo certinho, eu falei, bom, vai que as pessoas aqui conhecem o latim, né? De ouvir na missa, não sei. Claro que não, né? Só quando estuda latim. Ele começou a falar com ela em alemão, ela continuou respondendo em português. Aí ficou claro que a aparição era verdadeira. E qual é, então, a profecia de Nossa Senhora para o Brasil? O Brasil vai sofrer 3 castigos. Tem gente que fala aqui na internet, assim, na televisão, é o político e tal, não sei o quê, mas larga de ser bobo, não é nada disso. Você não sabe o que é castigo, então. Você não tem noção do que está sendo falado. Castigo do céu não é isso aí, não. Não é político A, B ou C no poder, não é isso. Calma, não é isso ainda. E diz que nós vamos passar por guerra civil, que se o Brasil caísse nas mãos dos comunistas, nós teríamos guerra civil. Bom, para todo lado que eu olho, na minha opinião, não vejo direita nenhuma e não vejo nada, a não ser esquerda. Esquerda, assim, mais ou menos, que diz que é centrão, e esquerda, que é mais radical, mas esquerda. Não é? E nós vimos ontem, então, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nossa, ali foi feio e é só o começo. Eu fico pensando, assim, esses bandidos estão aí armados até os dentes. Estão com drones que levam bomba. Eu falei, o que é isso? Isso aqui é notícia de jornal aí, de guerra da Ucrânia contra aí a Rússia, porque lá eles fazem isso, mas eles têm esses drones no Rio de Janeiro também. E simplesmente de uma hora para outra a gente percebe que a coisa está fechando. É noticiário falando direto de PCC e de Comando Vermelho. Eu falei, mas isso fazia tempo já que tinha sumido dos noticiários políticos, né? Porque é noticiário aí, assim, policial, aí sempre aparece, né? Uma vez aqui lá, eu não acompanho, mas o noticiário político não tinha essas luzes mais. E de umas semanas para cá está tendo. Então, é fácil a gente prever, eu tinha dito isso já também, se não vai ser por causa do tio Bolso, né, porque está aí simplesmente lá preso na casa dele, etc., e não aconteceu com ele, bom, mas tem as milícias, não é? E esse pessoal está aí, eles têm uma estrutura financeira e etc. E aí, coisas interessantes acontecendo, né, como, por exemplo, o seu Trump... Ele diz que ele vai combater o tráfico de drogas nos países da América do Sul que fornecem drogas para os Estados Unidos. E, bom, essa turma que está aparecendo nos noticiários, eles trabalham, mexem com droga. Aí o seu Flávio Bolsonaro, eu não estou criticando ninguém nem nada, porque eu estou relatando só o que eu li. Seu Flávio Bolsonaro fala assim, o Trump tem que bombardear a Baía de Guanabara mesmo, porque daqui tem muito traficante. Vocês estão vendo? Então o quê? Vai ter guerra de traficante contra a polícia, contra o povo, e depois disso, ainda no meio disso tudo aí, os Estados Unidos entram e tomam posse do Brasil também, é isso? Porque já estão aí, vocês acham que é só por causa da Venezuela? Claro que não. Olha, o mundo foi repartido, vai cair a live de novo, né? Aquela vez que cai a live. Vai cair a live de novo, o mundo foi repartido, a América do Sul é um bloco, a Ásia é outro, ali a Europa e tudo mais é outro, foi dividido, foi repartido dos poderosos do mundo. Não pense nos políticos que você conhece da mídia, não, esses aí são servos, serviçais. Trabalham para, eles obedecem, eles não mandam nada. Se falar, mostra os dentes e critica o presidente do país, se falar agora, fica tranquilo, nós já fizemos um acordo aqui, é para vocês fazerem as pazes, tudo bem com você? Eu admiro a sua história, hein? É de chorar, hein? É de chorar. É que nem o último debate político que eu assisti na minha vida, nunca mais assisti, e passou na rede bobo, e era lá Dilma contra o Serra, Serra contra Dilma, um contra o outro.
E um jogando farpa no outro, e aquele monte de livro, eu tenho aqui dossiês contra você, eu também tenho. Um longe do outro, porque para evitar que a faísca de um, né, pegasse no outro, e o mediador bem no meio, aquela coisa toda. Quando terminou a brigaiada, a gente passa aquele monte nervoso, né? Não terminou aquela brigaiada dos dois, simplesmente os dois atravessam, saem do lado do canto do palco, atravessam lentamente, chegam no meio, acho que acharam que as câmeras tinham sido desligadas, dão um beijinho, um abracinho, falam alguma coisa no pé do ouvido e vão embora. Deve ser assim, bom, desculpa aí, não, tudo bem, é do jogo, também fiz para você, tá tudo certo. Desempenharam o papel. A gente é o quê, palhaço? Eu nunca mais assisti isso aqui. Passando esse monte de nervoso, isso aqui não é sério. É só um teatro para as pessoas verem, para levar na conversa os eleitores. Certo, gente? Então, nós estamos começando a ver acontecer. Vai acontecer. Seu Chico Buarque, que tem tudo a ver aí com partidos de esquerda, você sabe disso? Ele tem uma música, porque eu tinha os discos dele, eu tinha mesmo, eu falo que eu tinha, joguei tudo fora, eu falo também. Eu tinha as fitas e depois os CDs, né, que eu comprava, né, dele. Ele tinha uma música que ele dizia que o Rio de Janeiro vai ter guerra entre facções lá. Só. Década de 80. Na década de 80 ele já dizia que eles eram todos armados e que ia realmente ter uma noite que eles iam... Então faz tempo que estão atrasados, nós estamos já em 2025, estão atrasados. Gente que manja da conversa, gente que está nos meios, no métier. Certo? Então tem essa música aí. Quem conheceu aí a obra do Chico Buarque sabe qual que é. Quem não conheceu não precisa ir atrás também, porque não vale a pena. Tá? Mas só para você saber que anunciado até por cantor. Né? Bom, esse aí que eu sei, não sei se outros falaram a mesma coisa. Vai acontecer, mas isso é nas grandes capitais. Aí esse padre perguntou então, alemão, para Nossa Senhora, as crianças ali, né, em Simples, lá em Pernambuco, no sertãozão de Pernambuco lá, longe de tudo, perguntou se isso ia acontecer também no interior. Nossa Senhora respondeu não, só nas grandes cidades. Rezemos por todos os nossos irmãos que estão nas grandes cidades. Nosso Senhor, Nossa Senhora, coloque seu santo manto sobre você que não conseguiu se mudar ainda, porque as profecias não são nada animadoras. Vai estourar nas capitais e nas grandes cidades, gente. Claro, é onde tem mais concentração de gente. Vai estourar aqui na roça? Mataram 5 vacas. Não tem o mesmo impacto, né? Não tem o mesmo impacto. Cenas de guerra feias hoje, aquele monte de corpos lá no meio da rua lá para ser identificado, né? É lamentável. Eu lamento que realmente seja assim, mas as pessoas escolhem o seu caminho. E eu não estou falando de A nem de B, nem só de bandidos, nem só de polícia, estou falando do Brasil, porque as pessoas viraram as costas para Nossa Senhora, estou falando em geral. E o resultado é isso que nós estamos vendo. Nossa Senhora é rainha do Brasil, Nossa Senhora é padroeira do Brasil, essa gente fica chincalhando Nossa Senhora, perde a fé, outros vão lá, invadem o santuário, tomam a igreja de Nossa Senhora, tomam a igreja do Nosso Senhor, põe o Papa verdadeiro para correr para fora, ele fica impedido de exercer o papado, o Papa Bento XVI há 12 anos atrás, e nós estamos vendo o resultado aí no mundo. O resultado no mundo é esse aí que nós estamos vendo. Caos para tudo quanto é lado, é só o começo. Infelizmente vai ficar pior. E eu não quero dar spoiler, como se fala aí em filme, né, contar o final, mas só vou ler a próxima frase da profecia. Jesus disse: não espere melhoras, pelo contrário, você verá o mal crescendo continuamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não espere melhoras, não.